Deus é muito grandioso. Quanto mais eu oro, agora os jovens estão tendo altas ideias. E temos também as águias, que são os menores, que estão fazendo discipulado e estão ajudando os pequenininhos. Está sendo um trabalho lindo. Glória a Deus. Boa noite. Eu gostaria de falar com algumas pessoas aqui, porque eu tenho algumas mensagens. Hoje não vai ser um culto específico daquilo que eu quero passar como mensagem, que o Espírito Santo me inspirou a falar. Mas eu quero falar com algumas pessoas aqui que estão passando processos muito profundos e de muita mudança, de muita transformação. E eu sei que isso é muito difícil. Eu queria falar com você. Eu queria falar sobre a fé e as obras. Eu queria falar sobre o momento em que você acredita piamente que as coisas podem acontecer. Você decide, essas coisas precisam, elas vão acontecer. Mas seja porque você não anda naquela direção, seja porque você tem medo de andar naquela direção, seja porque você se acha incapaz de andar naquela direção, tudo morre. Conhece pessoas assim? E a razão porque eu quero cavar a fé e as obras, porque elas andam muito juntas. Porque Deus vai mostrando coisas. E esse é um exemplo dos jovens. Em algum momento, um jovem decidiu ouvir Deus e Deus deu essa ideia e eles se levantaram. Mas alguém poderia ter dito, a gente não vai conseguir. Cruzado os braços e acabou. Às vezes nós cruzamos os braços porque não acreditamos que Deus seja capaz de fazer aquele milagre. Porque talvez você tenha passado muito tempo esperando algo e porque algo não aconteceu, você decidiu não acreditar mais. Mas eu preciso dizer a vocês como funciona a fé. Porque a fé, ela não vem de um sentimento, eu acredito. Não é isso. Ela vem de uma inspiração divina lá do céu, que te dá uma centelha, um fogo desse tamaninho naquela direção. Aí você pega o leque, aquela da vovozinha, vai fazendo assim, ó. Se não tiver algo pelo qual queimar, acabou. Acabou. O vento passa, sopra o fogo e apaga. Então, se isso acontece na sua vida, eu quero saber quantos ventos passam pela sua vida, que sopra na sua vida e que você desiste. Quantas vezes você passa por situações que qualquer vento faz você desistir? Pastora, tem um dom de revelação, está adivinhando a minha vida. Não estou usando aqui. Eu só quero dizer que isso acontece a todas as pessoas que dão uma autoridade a um vento ser maior do que o fogo de Deus na vida delas. Você deu autoridade a que esse vento, que poderia aumentar e alastrar o fogo de Deus na sua vida, para te consumir e apagar aquilo de sobrenatural que Deus te trouxe. Porque existe o sobrenatural. Existem aquelas coincidências, aquelas situações que acontecem na sua vida. Assim, meu Deus, que isso? Você sabe do que eu estou falando. Existe o sobrenatural de Deus todos os dias.
Se você estiver aberto para o sobrenatural, Ele vai fazer coisas, Deus vai fazer coisas em você todos os dias. Mas o vento, aquele vento passa, aquele vento do desânimo, desencorajamento, falta de visão, aquilo passa e destrói tudo. Vamos falar sobre isso. Vamos cavar isso dentro de você. Vamos entender onde Deus precisa atuar, em que área na sua vida, para que esse fogo, para que essa centelha de fé fique forte o bastante de você não deixá-la ser apagada pelos ventos do desencorajamento. Amém? Vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir em Tiago 1:3. Vamos abrir em Tiago. Tiago. Tiago 1:3. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Bom, isso de uma maneira geral, você pode olhar isso, eu já ouvi esse versículo em algum lugar, algumas vezes. Mas a verdade é que você nunca sabe exatamente o que você passa quando você tem fé. Você olha assim, nossa, olha que pessoa cheia de fé. Você olha assim, uau, que pessoa cheia de fé. Mas você não sabe das provas que essa pessoa passou e passa para se manter com fé. E se eu pudesse medir a minha fé ou a sua fé, eu mediria certamente pelos momentos que você passou na sua vida e que você não desistiu. É assim que se mede a fé. Ora, se entendemos então que o conceito de fé vai muito além de um sentimento, se sabemos que não é um sentimento, então ela vai produzir uma prova a cada dia. Natural. Você quer ter fé? Ai, não sei. Depende da prova. Ora, se você quer ter fé, então naturalmente você precisa pensar que você vai passar por... Você vai passar por provações. Então, se você estranhar quando vier uma prova, então o conceito não foi informado. Você foi informada de que para você ter fé você precisa passar por prova? É condição de procedibilidade. Pergunta assim, você sabe o que é isso? Se tiver um advogado aqui, ele vai entender o que eu estou falando. Mas vai passar. O Ministério Público, o delegado, seja o que for. Então, vai passar, vai viver, vai sentir, vai entender. E aí você vai pensar, então, se eu quero formar a minha vida espiritual, eu preciso passar por provas. Amém? Só que quando você está passando por provas, a primeira coisa que você faz é não aceitar a prova. Não! Como assim, Deus? Eu? Como você pode fazer isso comigo? Eu sou apenas uma pessoa que quero ter fé. Eu não quero pacote. Sabe quando você vai ficar com uma pessoa, você tem um pacote? Tem um pacote. Não adianta você pensar que relacionamento não é pacote, que é pacote. Às vezes o pacote você não tem um conteúdo, mas quando você abre... Por isso que existe uma lei para a internet, que quando você não vê o produto, você pode devolver. Podia ser para relacionamento. Eu não vi o produto, então posso devolver.
Mas nunca acontece isso. Mas de qualquer maneira, podemos pensar sobre isso, né? Fazer uma lei assim. Mas acontece que no espírito, mas já existe a lei. Se tiver um vício redibitório, já você pode cancelar qualquer venda por causa disso. Bom, mas aí existe a questão espiritual que você não consegue lidar. Essa prova é algo que você briga tanto com ela, que no final ela passa, você não venceu, e não aumentou a sua fé, e ficou enrolado, sem vento, sem fogo, sem vontade, sem nada. Isso tem sentido? Isso tem sentido para você? Relacionamento com Deus e vida com Deus é uma vida que vai ser provada. Eu não quero fazer prova. Tem gente que odeia a prova. Fica nervoso. Quem gosta de prova? Só quem está aplicando ela. Porque quem está fazendo a prova fica nervoso, não é verdade? Mas a verdade é que se você quer crescer espiritualmente, você precisa se posicionar para receber essas provas como algo que vai fazer você crescer. Crescer em fé. Amém? Vamos nos reportar então ao que diz em Hebreus. Hebreus 4, 3a. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas, desde a fundação do mundo. Deus já sabe o final antes do início. Pastor, isso é meio Einstein, não é? Da relatividade, né? Isso é meio Einstein, é confuso. Já no início já sabe o final já é o início, não existe começo, fim. Deus já sabe antes de ter sido. A presciência de Deus. Ok, se Deus já sabe antes de ter sido, antes de ter começado, antes de você ter sido abençoada com uma gravidez, antes de você... Eu não. Deus já sabia no ventre da sua mãe o que você era. Isso é uma loucura, não é verdade? Porque você foi escolhido antes de escolher Deus. E se nós estamos falando de fé, estamos falando de obras, estamos falando da execução de uma fé que vem através de provas, sabemos então, se existe uma presciência, uma consciência de Deus, de todas as coisas já estarem na mão dele, antes de iniciá-las, ele já tem um final. Por que turba então o teu coração o tempo todo? Com talvez a possibilidade de tudo dar errado. Você acha que Deus vai querer tudo errado na sua vida? Mas será que você vai querer tudo errado para a sua vida? Sejamos honestos. Bate uma depressãozinha, uma vontade de não sair de casa, comer chocolate de noite. É o fim. Aquilo é o fim. Mas a verdade é que nem sempre você quer o melhor para você. Não é verdade? Às vezes, para eu pastorear uma pessoa, eu preciso passar pelo campo da rebeldia. Aquela briga que ela tem com Deus, que questiona tudo. Mas no final das contas é só porque Deus disse não para ela. Eu não consigo passar do primeiro passo. Porque primeiro ela tem que aceitar que ela vai receber não de Deus. Deus não é Aladim. Deus não faz suas vontades porque você decidiu ter vontade. Evidentemente que o teu coração pode ficar tão junto com Deus, que você vai desejar uma coisa, e aquilo estará na bênção que Deus tem para a sua vida. Você está andando junto com Deus. Então, se você não quiser fazer mal para você mesmo, você está começando a andar na direção de Deus. Razão pela qual é tão ruim fumar. Quando você fuma, você faz mal para você. Agora, isso não vai te levar para o inferno.
Eu posso garantir. Isso não leva ninguém para o inferno. Mas o ponto é, até que ponto você consegue amar a si própria para você deixar relacionamentos errados, deixar situações erradas na sua vida e passar a ser beneficiado pela bênção de Deus. Porque às vezes você não tem um relacionamento, mas você tem um fantasma do relacionamento. E ele anda com você. Você senta, faz uma mesinha com ele, joga um pinguinho pro... Sabe, tem gente que joga pro santo? Vou jogar pro ex. Estou mandando aqui pro ex. Não, mas só falta falar com eles. Até já pensa no que você vai responder quando ele te perguntar aquilo. Já passou por isso? Não, você não é maluca. Você é uma pessoa que não se desprende com facilidade. É uma nova fórmula de falar. Amém? Tá bom, mas nós estamos falando de fé, estamos falando de obras. E eu quero dizer a vocês que a fé de vocês, e isso é uma mensagem para o seu coração, tira a razão disso, chega de razão. Ela não te leva a lugar nenhum. Você precisa cuidar do seu coração. É ali que você está inflamado. Você está inflamada no teu coração. Nós precisamos lidar com isso de uma maneira espiritual. É limpando você das razões erradas pelas quais você entra nesse tumulto espiritual e não sai dali. E tudo parece uma rotina sem fim. E você começa a andar numa tristeza muito grande e tudo fica sem sentido. Eu quero dizer que isso é espiritual. Isso é algo espiritual. Isso é algo que você pode combater. Mas a fé sem obras é morta. Que adianta eu dizer para você, isso é espiritual, e você, amanhã, acordou de manhã, o primeiro pensamento que vem, você aceita. A primeira luta, ou alguém falando alguma coisa com você, você se sente derrotado. A primeira coisa que acontece é você desistir. Não vou lá, não. Nem vou tentar, porque eu não vou conseguir mesmo. Então você está dizendo que as obras que você poderia viver, segundo a sua fé, morreu. Em menos de 24 horas depois de uma pregação na sua vida. Então isso significa dizer que nós precisamos tomar atitudes correspondentes àquilo que Deus está nos guiando. E se isso não acontecer, você não sabe o segundo passo. E se não sabe o segundo passo, certamente não saberá o terceiro. Se você está no primeiro passo e não andou na direção que Deus mandou você está confusa e perdida. E provavelmente vai voltar lá para o seu ponto original, onde tudo não valia a pena. Então o Senhor, e é Deus, se te trouxe até aqui, Ele te trouxe por aqui por uma razão, mas você nem sequer enxerga essa razão, então busque por procurar essa razão. E essa razão só vai ser entregue a você à medida que você exercite a sua fé, através das provas. E aí quando as provas vierem, você não pode voltar para o seu esconderijo e querer ser de novo Peter Pan, Pequeno Príncipe, Baobás. Não me pergunta nada, deixa eu ficar aqui, deixa eu voltar a ser criança de novo. Deus quer o teu crescimento. Amém? E para vocês não esquecerem isso, quando chegar em casa hoje, eu queria ilustrar isso. Tem alguém que tem problema cardíaco aqui? Câmera, luz, ação. Ai meu Deus, realmente é cardíaco. Peraí, barulho de mar. Gente, barulho de mar. Só que... Oi! Oi!
Agora, Carol, é dessa vez. Peraí, A o gente peixe. vai com... Barulho de mar, barulho de mar. A onda, a onda. É dessa vez, hein, Carol? A gente vai chegar lá. Trouxe seu remo? Claro, muito tempo. Vamos lá, hein, no 3. 1, 2, 3. Remão, hein? Ô, Carol. Esse remo aí não tá com nada, Carol. Como assim? Não tá com nada esse remo. Desculpa, o meu remo é muito melhor que o seu remo, querida. O que o teu remo faz? Olha só. Ora. Deixa eu Ai. te falar. Se você não acreditar, você não vai. Entendeu? Ó, tem que ter fé. Ó. Querida, come a minha fumaça agora, hein? Presta atenção, hein? Vou longe, hein? O que você me ensinou? Carol, você tem que... Não, olha só. Acredita. Bota a coisa acredita e... Querida, deixa eu te perguntar uma coisa. Mexi rapidão, ó. O que esse remo faz? Porque o meu remo, cara, o meu remo constrói, entendeu? O meu remo faz os negócios assim, que todo mundo vê, entendeu? O meu remo... olha, hein? Come a minha fumaça. Carol, esse remo aí, olha só. O meu remo, ele acredita, ele tem um lado espiritual, entendeu? Você consegue ir além. Você, ó. Presta atenção, presta atenção. Rápido. Já te vi hoje, hein? Olha só. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O que o seu remo faz, efetivamente, entende? Porque o meu remo, deixa eu te explicar, ele acorda cedo, entendeu? O meu remo faz, assim, constrói muitas coisas. O meu remo faz coisas que você consegue ver, que você consegue mensurar, entendeu? Mas nem tudo é aquilo que você vê. Peraí. Come a minha fumaça. Carol, E eu já olha vi só. esse coqueiro aqui. Coqueiro. Já vi também. Tem alguma coisa errada, Carol. É? Obra. É? Que isso? É? Ai, olha lá, é gosta, bonitinho, é? hein? Olha o músculo, olha o músculo. Foi, hein? Se Que nadador, isso, hein? vou levar pra casa isso. Obra. Fé. Que Aí. isso? Vocês estão fazendo o quê parada aí, ó? Uma razão para Pô, nadar. mas a gente tá indo lá, ó, a meta, ó. Presta atenção. Ei, Olha aí, olha, a gente vai fazer junto, vamos junto. atenção, hein? Come minha Ó, fumaça. presta atenção. 1, 2, 3, hein? Ih, rapaz. Aí não estão vendo que estão girando em círculo, não? Que círculo, isso é bolha aqui, ô mar, ó. Será que é por isso que a gente viu aquele coqueiro várias vezes? Pô, coqueiro, você nem pra avisar, né? Olha só. Tá vendo que tá dando certo, não? Vou ensinar pra vocês, ó. Primeiro baixa o pé de cá, da obra. Agora o pé de cá da fé. Ó, da obra e da fé. Mas não tem... O da obra e da fé, da obra e da fé. Entendeu? Vocês não estão entendendo ainda, né? Não. Como é que eu explico pra ela, gente? Mulher no volante é complicado. Tô brincando. Olha só. O remo que você tem é muito bom. Muito melhor do que esse, com toda Não, certeza. esse- peraí, Meu remo é gente esse que faz. remo é bom. Entendeu? Gente que acontece. Mas o seu Gente remo que vai, bota a também bola dentro do é gol. muito bom. Muito melhor. Na verdade, é muito melhor. é porque, na verdade, o seu remo, sem o remo dela, ele não serve muito, assim, você não consegue muito sair do lugar. E o seu remo, Que é sem bonzão. o remo dela, anda muito pro lugar errado. Deixa eu fazer um teste. Só porque eu vi aquele Vem coqueiro você várias pro lado de vezes, cá. mas você tá dizendo que eu vou pro lugar Vem errado. você pro lado de cá. Você vem pro lado de cá, ó. Bota o remo pro outro Você lado, vem vai. pro outro lado de cá. Você vem pro lado de lá. Você vem... Agora, junta aqui, rapidinho. Junta Peraí, aqui. Mar. Peraí, Mar. Junta aqui, rapidinho. Agora vamos fazer um teste, tá? Primeiro você, depois você. Primeiro você, depois... Vem. Fé. Obra. Fé. Ó, como é que funciona bem, gente. Olha como é que esse troço funciona. Ó.
Vem vindo, vem vindo. Eu falei, eu preciso mostrar para eles o que é uma fé sem obras ou uma obra sem fé. E eles realmente construíram um mergulhador forte, né? Bonito, né? Vocês não acharam? Cheio de músculo. Glória a Deus. Mas eu preciso dizer que a luta é muito grande quando a gente não enxerga que essas duas coisas precisam andar juntas para você encontrar a perfeita vontade de Deus. E no início, a fé está desse tamaninho. Então ela anda na direção de fazer as obras. Logo, as obras impulsionam a fé. E a fé vai se fortalecendo pela execução dessas obras. E você vai crescendo por quê? Por que a sua fé vai crescer? Porque quando você enxergar tudo aquilo que você fez por fé, você vai falar, eu quero mais. Então a sua fé cresce. E Deus constrói coisas por aquele centelha de fé que você tinha, desse tamanho. Mas para você acreditar, você precisa dar o primeiro passo. Porque se você não reconhecer esse primeiro passo, jamais você vai chegar no terceiro. Amém? Vamos abrir a Bíblia então. Em Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Depois 1 de Timóteo, por favor. 1 Timóteo 3:9. Porque nós, o que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Não, isso é Hebreus 4:3. Tem alguém que já tem achado aí na Bíblia? Glória a Deus, chegou. Uma salva de palmas para o Filipenses. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, muitas vezes você passa a sua vida inteira se achando injustiçado, achando que as coisas não foram corretas na sua vida. Há um justo. Quem é? Jesus. E Deus vai dar a você a capacidade de entender, inclusive a injustiça. Não que você deveria viver por ela, mas você tem que se permitir não se abater por ela. Amém? E isso retarda, isso destrói. O sentimento de injustiça dentro de você destrói a sua fé. Mas na medida que você crê, se você acreditar que Deus tem o poder da justiça na sua vida, seja o que estiver acontecendo, mas eu te garanto, o que for que aconteça na sua vida, Deus vai restaurar. Mas você precisa entregar essa justiça para... Vou perguntar de novo. Aqueles que têm problema com ira, com injustiça, não sabem lidar bem com a injustiça, pergunta a pessoa do seu lado. Você precisa entregar a sua justiça para quem mesmo, hein? Gravou? Está gravando? Tinha que ter uma câmera aqui. Aí quando a pessoa fizesse aquilo, olha lá! Próximo, por favor. E à medida que você entenda, rechace. Declare sobre a sua vida. Eu não vou passar horas pensando por que aquilo está acontecendo comigo. Porque aquilo te consome.
Aquilo destrói a tua capacidade de acreditar em qualquer coisa nova. Você vai se perder. Não perca seu tempo. Não coloque a restauração da sua fé no esgoto, através de um sentimento de injustiça. Entregue isso a quem? Não é para o delegado? Para o juiz? Deus é que constitui as autoridades do mundo. Ele permite que elas fiquem. Quando Ele não quiser mais, elas vão sair. Então você precisa entregar isso para... E Ele vai designar autoridades espirituais e na terra para lidar com isso. Da maneira... E a maneira dele, a maneira de Deus. Guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Ora, estamos falando de fé? Como está teu coração? Como é que você pode me dizer que você tem fé se teu coração está completamente mesclado de raiva? Basta alguém chegar perto de você, pum, tudo estoura. Deus precisa de um lugar limpo, de uma consciência limpa. E sabe aquela coisa que te incomoda, que você nem consegue dormir? Pois isso está errado. Mas você continua fazendo. Isso está errado, mas eu continuo fazendo. Você não deveria amadurecer e passar a trabalhar numa pura consciência. Chegando a entender que essa consciência pura é você permitir que aquilo que Deus está trazendo para você através do Espírito Santo te ter capacidade de não aceitar. Porque logo depois vem a condenação, que de igual maneira destrói a sua fé. Por isso é necessário nós termos a pura... A pessoa errou com você? Você errou com ela? Essa é a pergunta. Uma consciência pura. E isso vai extraindo um poder sobrenatural. Não que você queira vingança, não que você queira o resultado. Mas no mundo espiritual, uma pessoa com uma consciência pura, uma consciência verdadeira, uma consciência de que fez tudo o que podia fazer sobre aquela situação. É um poder sobrenatural, inimaginável para quebrar potestades, obras malignas. Não tem nada que segure um coração puro. Amém? Voltando, entendemos o coração puro? Pergunta a pessoa que está do seu lado: como é que vai seu coração, hein? Mateus 9, 29. O que a pessoa respondeu para você? O que ele respondeu para você? Você entende que isso não é exatamente um culto, mas é um chamado? Consegue entender? Isso é um chamado. Não se sinta derrotado pelas provas que você passa. Elas são necessárias para fazer você crescer. Agora não desista no meio delas, porque você jamais vai ver o que Deus é capaz de fazer através de você. Amém? E se você pensar em desistir, lembra desse chamado. Não é nem de culto, é chamado. Traz a pura reflexão de Deus, que Deus vai operar na sua vida. Quando você decidir usar tudo aquilo que você está aprendendo a fazer esse fogo virar uma obra. Seja em que área da sua vida, às vezes é uma área financeira, às vezes é uma área sentimental. Tem áreas da nossa vida que a gente precisa exercitar a nossa fé. Através da obra, de executar, de acreditar, não importa meus sentimentos, eu vou continuar andando nessa direção. Amém? Não importa os meus sentimentos. Repita comigo, não importa os meus. Eu vou continuar andando aonde? Na direção de quem? Amém? Porque também não importa o seu julgamento sobre você mesmo. Não importa o meu julgamento sobre eu mesmo. Pode repetir, por favor? Eu vou continuar seguindo por fé e não por vista. Amém?
Dei tempo. Eu dei bastante tempo, ok. Tocou então os olhos deles, dizendo: eu não posso te dar fé. Eu não posso extrair de mim fé e entregar para você. Mas uma coisa eu posso. Eu posso orar por você. Para que aquilo que você queira dar para Deus, uma centelha de decisão de acreditar, que Ele possa multiplicar isso em você. Senhor Jesus, assim eu declaro, Pai, com as tuas palavras, Senhor. Coloque cada um que estiver aqui, Senhor, segundo a fé que queira entregar, Jesus. Que seja feito, Pai, acrescentado e multiplicado, segundo a fé que se propõe, Jesus. Pai, eu quero declarar, Senhor, que todos esses caminhos tortuosos, Senhor, que entre os sentimentos, as tristezas, a preocupação, Senhor Jesus, que não seja o que cada um pensa de si, mas aquilo que você pensa de cada um, Senhor, que você os tornou filho de Deus, Senhor, que nós somos filhos de Deus, porque recebemos Jesus no nosso coração, Jesus. E através dessa palavra, Senhor, Pai, eu quero declarar sobre a vida de cada um aqui, Senhor, que lute, que queira ser provado, que queira crescer, que lute, Senhor. Pai, multiplica essa centelha de fé, multiplica, Senhor, ainda que seja uma pequena vontade, mostre, Senhor, do teu poder grandioso de mudar todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus.